Oi gente, bem-vindo ao meu canal, eu sou a Ju e nesse vídeo eu vou fazer o meu planejamento de janeiro no Bullet Journal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever e clicar no sininho para ser avisado dos vídeos novos. E se quiser ainda mais conteúdo, é só ir dar uma olhada no Instagram, @journalbookcandle. Então vamos ao planejamento de janeiro. Eu gostei muito de imprimir no papel adesivo transparente quando eu estava fazendo as páginas anuais do meu Bullet Journal. Por isso, eu resolvi usar ainda mais nesse mês. No Procreate, que é um aplicativo de desenho para o iPad, eu criei alguns desenhos e cabeçalhos para as minhas páginas. Eu imprimi e cortei eles. Vocês podem ver nesse time-lapse do próprio aplicativo, eu demorei um pouco para chegar no estilo de fundo roxo que eu queria e que eu tinha imaginado para usar nessas páginas. Por isso que eu fiz vários testes ali bem no comecinho. Para o tema desse mês eu escolhi também usar roxo, mas com uma mistura de místico com constelações e signos astrológicos. E para combinar, eu usei um dourado em todos os desenhos e escritos que eu usei. Como eu sou capricorniana e até 20 de janeiro ainda é o signo de Capricórnio, eu pensei que seria uma boa combinação de tema para esse mês. Por isso que vários desenhos remetem ao signo de Capricórnio. Inicialmente eu queria fazer uma capa que fosse a folha inteira, mas eu acabei imprimindo no tamanho errado e gostei bem mais assim do desenho pequenininho. Achei que ficou bem mais fofo e simples dessa maneira. Eu também adicionei algumas washi tapes para ficar bem mais interessante essa capa. Nas próximas 2 páginas eu fiz o calendário do mês. Em todas as páginas eu uso algum tipo do adesivo que eu desenhei. Como quase todos são nos cantos das folhas, eu tive uma trabalheira para colar eles de forma que ficassem retos. Vocês vão ver que alguns acabaram ficando tortos mesmo assim, mas não é algo que eu dei muita importância, então tá ótimo assim. O desenho que eu fiz para essas páginas é como se ele estivesse entrando na folha pelos 4 cantos. Só que alguns adesivos ficaram um pouquinho maiores do que eu queria, então eu tive que cortar o excesso depois que eu colei. O calendário em si eu fiz ele bem simples, só com linhas pretas e com um espaçamento de 5x5. Que é o espaçamento que eu geralmente uso para fazer meus calendários que ocupam 2 páginas, assim como esse. Nesse calendário eu tive alguns problemas com a caneta roxa que eu queria usar. Eu não tinha percebido antes de fazer essas páginas que as canetas de gel, nesse caso a branca e a dourada, não funcionam em cima das canetinhas da Crayola. Eu tive que adaptar e cobrir os dias do mês com uma brush pen preta para daí poder escrever de branco em cima os números. Eu passei a caneta branca 2 vezes nos números para que eles ficassem mais opacos, mas mesmo assim eles acabaram puxando o roxo que estava embaixo do preto. Só que isso fez com que eles ficassem bem fofos, e então eu fiquei bem feliz. Vocês talvez percebam que depois da capa eu não usei mais as washi tapes que eu tinha usado. No primeiro dia que eu gravei, eu acabei esquecendo delas. Então eu só fui colocar elas depois, no segundo dia. E também adicionei alguns outros elementos que vocês vão ver mais pra frente. Aqui tem outro time-lapse do Procreate, de como eu fiz os cabeçalhos das próximas páginas.
Essa próxima página é para acompanhamento de hábitos, ou Habit Tracker, em inglês. No final do ano passado eu não usei muito essa página, e então eu parei de fazer ela. Mas eu quero testar ela agora de novo, nesse ano novo. Por isso também eu só coloquei 6 coisas. Eu geralmente colocava entre 8 ou 9. Eu acabei gostando bastante de usar a brush pen preta com a caneta branca por cima para fazer os títulos, então eu usei essa combinação em quase todas as páginas daqui pra frente. Para marcar os mini calendários, eu vou usar uma caneta dourada, porque eu acho que assim vai dar um contraste com o preto e com o roxo que já estão ali. Para que os spreads ficassem mais coesos, eu fiz os cabeçalhos bem parecidos de cada um deles. Eu troquei mais os desenhos deles, seguindo os mesmos que eu coloquei na capa. A lua, a constelação de Capricórnio, o desenho de Saturno, também os símbolos de Saturno e Capricórnio e o desenho de uma cabrinha. Agora essa página é para acompanhar os livros que eu estou lendo esse mês. Quando eu começar a ler um livro, eu escrevo o nome dele e vou marcando na barra a porcentagem lida. Por isso que eu marquei 0, 25, 50, 75 e 100. E eu também deixei um espaço para marcar qual nota eu dei para o livro quando eu terminar ele. Eu deixei 14 espaços para livros, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir ler todos os 14. Eu espero que eu consiga. Eu fiz tudo em preto, porque depois vou usar o dourado e o roxo para preencher cada um dos livros. Todas as canetas e os outros materiais que eu estou usando vão estar linkados na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada. As próximas 2 páginas são para o meu planejamento das redes sociais. Essa primeira é do YouTube. Eu separei ela na quantidade de vídeos que pretendo fazer nesse mês e usei caixinhas para marcar quando eu terminar cada uma das etapas. Por exemplo, quando gravar o vídeo, escrever a descrição, gravar os áudios, tirar as fotos e várias outras coisas. No final tem também um lugar para marcar que dia eu postei o vídeo. Bem embaixo sobrou um espaço que eu vou usar para anotar qualquer outra coisa que eu precise ou se eu acabar fazendo mais algum vídeo. A outra página é para a organização de posts no Instagram. Ela é bem mais simples. Eu dividi só entre foto, descrição e se eu editei a foto e se eu já postei. Eu acabei esquecendo de colocar um lugar para marcar as datas dos posts, mas acho que eu vou colocar o número bem pequeno em uma das pontas.
Agora vamos para o planejamento semanal. Eu acabei me estressando um pouco para fazer essa primeira página, porque eu imprimi 2 desenhos para colocar em todo o comprimento da folha, mas na primeira que eu tentei, eu coloquei o adesivo muito torto, e quando eu tirei, ele arrancou pedaços do papel. Então eu tentei do outro lado e ele também ficou torto, mas daí eu resolvi deixar assim mesmo e continuei com o spread. Depois disso eu tive que parar de gravar, então no outro dia eu voltei e fui para as páginas do calendário, que eu tinha esquecido de colocar as washi tapes. Mas eu também adicionei uma frase sobre capricornianos que eu achei no Pinterest. A tradução da frase é: um capricorniano pode não começar a guerra, mas ele sempre tem a armadura certa para vencer a batalha. Eu achei essa frase bem inspiradora e gosto de pensar em mim mesma como alguém pronta para vencer. Aqui também foi quando eu coloquei as washi tapes em todas as outras páginas que eu tinha esquecido. Daí eu voltei para a página semanal que eu não tinha terminado ainda. Como janeiro começou no final de uma semana, eu coloquei esses dias juntos com a segunda semana do mês. Por isso que essas páginas ficaram do dia 1º ao dia 9. Para os dias, eu usei o espaço que sobrou ao lado do adesivo para fazer retângulos. Em uma folha ficaram 4 retângulos e na outra 5. Eles têm em torno de 13 espaços na horizontal e 6 na vertical. Eu tive que imprimir o desenho de novo e dessa vez eu consegui colar ele um pouco mais certinho do que no dia anterior. Geralmente as pessoas que fazem bullet journal só fazem o planejamento semanal um pouco antes da semana começar. Mas eu já percebi que se eu não faço todas as páginas logo no início, eu acabo tendo preguiça e às vezes nem faço algumas semanas. O que é péssimo porque acaba com a minha organização. Por isso que eu já fiz todas as semanas nesse vídeo mesmo. Para essa semana eu quis deixar mais espaço para cada dia. Eu não tenho certeza se vou precisar mesmo, é mais para testar. O estilo dos retângulos é bem similar aos que eu fiz na outra página, e o cabeçalho é como os que eu fiz nas páginas mensais. Na quarta semana eu quis usar esse estilo de spread que eu acho super simples e bonito. Vocês podem ver que eu usei o cheat sheet para me guiar nos espaçamentos.
Nesse tipo de spread, é só separar cada página em 4, deixar dos espaços para desenhos, notas ou qualquer outra coisa que quiser. Eu coloquei uma versão menor da imagem que eu usei para a capa. E nos outros espaços são os dias da semana. Desse jeito eles acabam ficando com bastante espaço para poder escrever o que vocês quiserem. Para finalizar, eu fiz algumas estrelas douradas no meio, porque eu achei que estava muito branco, e também eu não esqueci das washi tapes. Para as 2 últimas semanas, eu também resolvi juntar elas no mesmo spread, já que só sobraria domingo para outra página. Dessa vez, eu imprimi o mesmo desenho que eu usei na primeira semana, só que bem menor, e colei no canto de cada uma das folhas. Como eu já tinha feito 2 spreads horizontais, eu achei que ficaria mais interessante fazer esse aqui também de forma vertical para combinar com o anterior. O bom de variar no formato dos spreads semanais é que você consegue facilmente identificar qual semana que é qual. Para completar as páginas, de um lado eu escrevi o mês como continuação do adesivo e do outro lado eu fiz estrelas douradas até o fim da folha. E é claro, não podia faltar as washi tapes. E esse foi o meu planejamento para o mês de janeiro. Agora vocês podem ver como ficaram todas as páginas juntas.